Olá, saudações, saudações dos mentores da natureza, saudações do povo pássaro. Meu nome é Juliana Ferrari, eu sou oraculista, sou artista, escritora, diretora de teatro e cartomante. Eu criei esse canal para a gente discutir algumas coisas ligadas à ciência, arte, cultura e oráculo, previsão do futuro, olhar a sorte, prever o futuro através de inúmeros recursos que são recursos às vezes mágicos, às vezes nem tão mágicos assim, tá? Então eu abro hoje este canal que é o Biblioteca Divina, que é um canal ligado à Casa da Cartomante, que é a minha casa. Eu sou a Cartomante Sincera, com uma leitura sobre a morte. O que a morte tem para nos dizer no dia de hoje? Através do recurso da bibliomancia, que é a leitura da previsão do futuro por meio de livros de leitura, eu fui no meu oráculo, eu fui na minha biblioteca e peguei um livro. E esse livro foi aberto e foi lido para mim, aleatoriamente. O tema era esse, a morte. Quando começou a pandemia, essa tragédia, no mês de março, na Europa, antes que explodissem os números de mortos na Itália, eu tive uma visão com a morte muito magnífica, muito grande. A morte dançava feliz em cima da paisagem italiana. E eu não sabia o que ia acontecer. Mas eu percebi que ela estava se alimentando. Existe o espírito da morte e ele convive com a gente diariamente. Por que a gente tem tanto medo dele? Vamos dar uma olhada aqui no Krishnamurti e o que ele tem a dizer a respeito disso. Abri no texto sobre a angústia que eu estava sentindo 2 dias atrás e foi lido isso para mim. Continuidade. O homem na poltrona em frente começou se apresentando, pois queria fazer várias perguntas. Disse que lera praticamente todos os livros sérios sobre a morte e a vida após a morte. Livros de épocas bem antigas, bem como os mais modernos. Ele fora membro da Sociedade de Pesquisas Mediúnicas, frequentara muitas sessões espíritas com médiuns de renome e vira muitas manifestações que não eram de maneira alguma fingidas. Como ele entrara nesse universo de maneira muito séria, em várias ocasiões presenciara coisas de uma natureza extrafísica. Mas, claro, acrescentou, elas podiam ter nascido de sua imaginação, embora considerasse que não. Contudo, apesar do fato de ter lido muito, falado com muitas pessoas bem informadas e visto manifestações físicas inegáveis daqueles que estavam mortos, ele ainda não estava certo de que houvesse entendido a verdade da questão. Debatera seriamente o problema de crer e de não crer. Possuía amigos que decididamente acreditavam na continuidade após a morte, e também os que negavam a coisa toda, sustentando que a vida termina com a morte do corpo físico. Embora tivesse adquirido conhecimento e experiência consideráveis nos assuntos mediúnicos, permanecia em sua mente um elemento de dúvida. E como estava envelhecendo, ele queria saber a verdade, não tinha medo da morte, mas a verdade precisava ser conhecida. O trem chegara a uma parada e uma carroça de 2 rodas passou puxada por um cavalo. Ali havia um corpo humano, envolvido em um tecido cru e amarrado a 2 longas varas verdes de bambu recém-cortadas. Estava sendo levado de algum povoado até o rio para ser queimado. Enquanto a carroça se movimentava pela estrada dura, o corpo era brutalmente sacudido e embaixo do tecido a cabeça experimentava obviamente a pior parte. Havia apenas um passageiro na carroça além do carroceiro. Devia ser um parente próximo, pois seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. O
céu era de um azul delicado de início de primavera e crianças brincavam e gritavam na poeira da estrada. Ali. A morte devia ser uma visão comum, pois todos continuaram o que estavam fazendo, mesmo o que perguntava sobre ela não viu a carroça e sua carga. As crenças condicionam a experiência e a experiência depois reforça a crença. O que você acredita, você experiencia. A mente dita e interpreta a experiência, convida-a ou rejeita-a. A própria mente é o resultado da experiência e ela pode reconhecer ou experienciar apenas aquilo com que esteja familiarizada, que conheça em qualquer nível que seja. A mente não pode experienciar o que não seja conhecido. A mente e sua reação são de maior significância do que a experiência. Fiar-se na experiência como um meio de entender a verdade é ficar preso na ignorância e na ilusão. Desejar experienciar a verdade é negar a verdade, pois o desejo condiciona e a crença é um outro disfarce do desejo. Conhecimento, crença, convicção, conclusão e experiência são empecilhos à verdade. Eles são a própria estrutura do eu. O eu não pode existir se há o efeito acumulativo da experiência. E o medo da morte é o medo de não existir, de não experienciar. Se houvesse a garantia, a certeza de experienciar, não haveria medo. O medo só existe no relacionamento entre o conhecido e o desconhecido. O conhecido está sempre tentando capturar o desconhecido, mas ele só pode captar aquilo que já é conhecido. O desconhecido jamais pode ser experienciado pelo conhecido. O conhecido, o experienciado, deve cessar para que o desconhecido seja. O desejo de experienciar a verdade deve ser pesquisado e entendido, mas se houver motivação na busca, a verdade não toma forma. Pode haver busca sem uma motivação consciente ou inconsciente? Com a motivação, a busca. Se você já sabe o que quer, se você formulou um fim, então a busca é o meio de atingir aquele fim que é projetado. Portanto, a busca é por gratificação, não pela verdade. E os meios serão escolhidos de acordo com a gratificação. O entendimento do que é não precisa de motivação. A motivação e os meios impedem o entendimento. A busca, que é a percepção desprovida de escolha, não é por algo. É estar atento ao anseio pelo fim e aos instrumentos para isso. Essa atenção desprovida de escolha produz um entendimento do que é. O que é? O que é a morte? É estranho o quanto nós ansiamos pela permanência, pela continuidade. Esse desejo assume muitas formas, das mais grosseiras às mais sutis. Com as formas óbvias, estamos todos bem familiarizados. Nome, caráter, forma e assim por diante. A identidade como ideia, como existência, como conhecimento, como tornar-se em qualquer nível, é difícil de perceber e elucidar. Só conhecemos a continuidade e nunca a não continuidade. Conhecemos a continuidade da experiência, da memória, de incidentes, mas não conhecemos aquele estado no qual essa continuidade não existe. Nós o chamamos de morte, de desconhecido, de misterioso e assim por diante. E ao nomeá-lo, esperamos de alguma forma capturá-lo, o que é novamente um desejo de continuidade. A consciência de si mesmo é a experiência, o nome da experiência e, portanto, o registro dela. E esse processo acontece em vários níveis da mente. Prendemo-nos a esse processo de autoconsciência apesar de suas alegrias passageiras, seus conflitos, confusões e sofrimentos intermináveis.
E isso é o que conhecemos. Essa é a nossa existência, a continuidade de nosso próprio ser. A ideia, a memória, a palavra. A ideia contínua, toda ou parte dela. A ideia que forma o eu. Mas pode essa continuidade produzir a liberdade na qual existe descobrimento e renovação? O que tem continuidade jamais pode ser diferente daquilo que é, e com certas modificações, mas essas modificações não o fazem novo. Pode adotar um disfarce diferente, uma cor diferente, mas é ainda a ideia, a memória, a palavra. Esse centro de continuidade não é a essência espiritual, pois ainda está dentro do campo do pensamento, da memória e, portanto, do tempo. Pode experienciar somente sua projeção e, por meio de sua experiência projetada, dá a si mesmo mais continuidade. Consequentemente, enquanto existir, jamais poderá experienciar além de si mesmo. Ele precisa morrer. Precisa cessar de dar-se continuidade através da ideia, através da memória, através da palavra. A continuidade é deterioração e só há vida na morte. Só existe renovação com o cessar do centro. Desse modo, o renascimento não é continuidade. Então, a morte é como a vida, uma renovação a cada momento. Essa renovação é criação.